Eduardo Bolsonaro esteve no programa Oeste com Elas desta sexta-feira. O deputado licenciado falou por mais de uma hora. Vamos trazer os destaques da entrevista, a começar pelas sanções dos Estados Unidos ao Brasil. Eduardo Bolsonaro afirmou que, de sua parte, as restrições eram direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, mas Donald Trump tem amplo arsenal contra o Brasil. Vocês acham que eu gostaria que fosse implementada uma tarifa de 50% contra o Brasil? Eu estava advogando a favor de uma sanção em cima do Alexandre de Moraes. Mas o Trump ele tem um arsenal na mesa dele. E podem ter certeza, ele não utilizou desse arsenal todo. E caso venham, talvez até hoje, quem sabe, né, Deus queira, a Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, isso só vai ser mais um capítulo dessa novela. Não será o último. E aí a gente vai ver se os outros ministros estão tão dispostos contra Alexandre de Moraes a levar adiante a prisão de senhorinhas, a perseguição política e eleições nebulosas e censura nas redes sociais. E claro, para reverberar os principais fatos do dia, nós temos o nosso time de comentaristas políticos. Vamos recebê-los, então, começando pelas damas. Marina Helena conosco. Boa tarde, Marina Helena. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Pantera Geise, boa tarde, Serrão querido, é um prazer estar aqui com vocês e boa tarde a toda a nossa audiência. E conosco também o nosso grande mestre, Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Queridas Marina, querida Geise, a gente olha, hoje a coisa vai pegar nesse Jornal da Oeste, que é Magnitsky na veia. Vamos ver se vem ou não vem, até o fim dessa edição a gente vai saber. Pois é, estamos aí na expectativa, né, Serrão? Bora lá. Marina Helena, então a gente tem aí esse primeiro trecho do Bolsonaro, aliás, do Eduardo Bolsonaro falando a respeito das sanções, né? A gente sabe que as sanções pegou também a classe dos empresários meio que de surpresa, uma vez que foi em forma de tarifa, mas aí ele falando a respeito do arsenal que Donald Trump tem na mão contra o Brasil. Pois é, foi muito importante essa entrevista, porque tem aquela teoria também de que o Bolsonaro foi para lá como traidor da pátria, trazer tarifas para o Brasil. E, gente, nada poderia estar mais longe da verdade. Ele ama o país, dedicou a vida a isso e foi para lá para mostrar os abusos que estão sendo cometidos no nosso país. Todos os abusos, as perseguições políticas, a censura. Então, ele foi ali para expor, né? Vamos lembrar, a gente está falando aqui do inquérito do fim do mundo, a gente está falando aqui desse absurdo que a gente tem visto do inquérito do suposto golpe de Estado. Então, ele foi para lá para denunciar todos esses abusos. Agora, o que eu acho que muita gente não tem entendido é como funciona a cabeça de Trump. E a verdade é que o Trump tem usado as tarifas não apenas do ponto de vista econômico, muito pelo contrário, ele tem sempre falado da questão geopolítica, ele tem sempre batido na tecla da defesa dos valores fundamentais. Então, isso é muito relevante para o governo Trump, que é quem está cuidando disso. Vamos lembrar, todos os que estão tentando, bem ou mal, articular alguma coisa no governo, falam, olha, isso a situação do Brasil está na mesa do presidente, né? O próprio Eduardo hoje na entrevista trouxe isso, ele falou, eu achei que o Trump ia deixar com o Rubio, não, mas ele quis cuidar disso pessoalmente. Então, mostra a importância do que a gente está discutindo. Então, não tem essa. Muita gente, eu estou ouvindo o tempo inteiro, né? A classe empresarial, muitos analistas políticos dizendo, olha, vamos tentar negociar separando a questão política. Separando a questão do judiciário. Não entendem a cabeça de Donald Trump. Ele deixou isso muito explícito na sua carta. Os pontos principais são: judiciário, pare com a perseguição política, né? Permita eleições livres. Número 2, parem com a censura. Número 3, aliança com o eixo hoje das ditaduras. Isso é muito claro. Por fim, olha, vocês cometem, de fato, vocês tratam de maneira, vamos dizer assim, não fair, não justa, as exportações dos Estados Unidos. Então, corrijam isso. Tem barreiras não tarifárias e tudo isso. Mas a verdade é que toda a parte econômica está no final. Não é
o X da questão. Quem ainda não entendeu isso e não entendeu o que está em jogo, infelizmente todos os brasileiros vão acabar pagando, porque as pessoas não entenderam isso. E o que o Eduardo disse foi, não foi isso que eu fui pedir, eu não pedi para sancionar o Brasil de forma alguma. Eu fui expor os problemas e pedir que, inclusive, que as punições fossem individuais. Agora, Trump está fazendo com o mundo inteiro a mesma coisa, defendendo os valores da liberdade. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.